Hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN, é assim sempre, né? Você já está acostumada, então vamos lá. A gente conversa agora com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer. Bom, muito boa noite, bem-vindo ao Expresso, muito obrigada pela gentileza aí de separar um tempinho. Aqui Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, ministro? Boa noite, Mona Lisa, escuto muito bem, prazer estar com vocês num dia pleno de densidade política. Pois é, haja sangue frio, mas aí um ajuda o outro e a gente chega no que é mais importante, que é a informação pura, né? Ouvindo todos os lados. Mas, ministro, quero começar a nossa conversa perguntando, na verdade, fazendo uma constatação, né? A pressão dos senadores, então, derrubou Ernesto Araújo, a pressão mais forte esse fim de semana, por causa ali dos ataques que ele fez à senadora Cátia Abreu. Mas a pressão, ela era de tudo quanto é lado, né? Pelas declarações dele, pelas omissões, pela negação da diplomacia. Isso a gente viu diversas vezes ali com Ernesto Araújo, então, à frente do Ministério. Minha pergunta é muito sincera. Ele demorou para cair? Bom, acho que a primeira observação é o seguinte: ele vinha sendo objeto de inúmeras críticas dos mais diversos setores. O setor dos estudiosos, o agronegócio, os exportadores, os preocupados com os investimentos, os ambientalistas e assim sucessivamente. Ele teve como pá de cal da sua situação esta de se contrapor ao Congresso e ao Senado. E contrapor-se ao Senado para o ministro das Relações Exteriores é um desastre, porque do Senado o ministro depende para a indicação de embaixadores. E a Comissão de Relações Exteriores é importante e justamente a senadora Cátia Abreu, que a preside, foi com quem ele acabou se atritando de uma maneira desastrada. Então, a saída dele foi, no fundo, a crônica de uma demissão anunciada. Agora, ele conduziu uma política externa na linha daquilo que o presidente pretendia que ele fizesse. Não? Quem conduz a política externa, no fundo, é o presidente da República, pela ação e pela omissão, que tem no seu ministro o seu grande e principal colaborador. E foi assim que ela foi conduzida. Então, olhando para frente, é preciso ver qual é o grau de autonomia que terá o próximo ministro para conduzir uma política externa que simbolize para dentro e para fora uma visão que se contraponha aos desastres acumulados nesses 2 anos. Desafio gigantesco, né? Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Ministro, o novo indicado, Carlos Alberto França, o que esperar dele, o que o senhor sabe dele? Haverá uma guinada, uma mudança, ou é continuidade, ou uma mudança gradual? O que esperar dessa gestão, Carlos Alberto França? Bom, olha, eu não o conheço pessoalmente, é uma pessoa mais jovem. Eu sei que ele tem uma boa formação, como inclusive vocês acabaram de indicar. Esta preocupação com integração energética sempre dá à reflexão dele uma dimensão de objetividade. E todo esse trato, vamos dizer assim, do cerimonial é sempre um jogo importante no relacionamento com as pessoas. Agora, ele é um jovem embaixador, alguém que não teve nenhuma experiência na condução de uma embaixada, que é sempre uma experiência muito relevante para quem, vindo da carreira, conduz o Ministério das Relações Exteriores. Então, num primeiro momento, ele não simboliza para dentro ou para fora nada além de um diplomata de carreira, bem formado, aparentemente com zelo profissional. O que ele vai fazer desses recursos pessoais
na condução da política externa não depende só dele, nem do apoio que ele pode contar com os diplomatas. Depende da latitude que o presidente dará. Exemplifico. Nós vemos isso no capítulo da saúde. Nós tínhamos um excelente ministro da saúde, o Mandetta, que o presidente não gostava, eliminou. Tivemos depois o Tais, que ficou um mês e não aguentou porque não queria fazer o que o presidente queria. Depois veio o Pazuello, que caiu justamente pela percepção da enormidade dos problemas que ele não foi capaz de resolver e enfrentar, que desgastavam o governo. A política externa desgasta o governo, na medida em que ela for conduzida deste jeito. Desgasta no capítulo da vacina, como você mencionou. Desgasta no nosso relacionamento com a China, que é o grande país parceiro econômico. Desgasta com a União Europeia, desgasta com o tema do meio ambiente, desgasta com o Mercosul. Enfim, era uma política ideologicamente enviesada que construía muros e quebrava e rompia pontes. É isso que precisa ser mudado. Se o novo ministro vai ter condições de fazer isso, eu espero que ele tenha. Mas, de antemão, é uma aposta que saberá ele ou não conduzir e enfrentar. Lorival Santana, nosso analista de internacional, chega na conversa, Lorival. Ministro Celso Laffer, as duas grandes questões que preocupam o mundo hoje em relação ao Brasil são o descontrole do desmatamento na Amazônia e o descontrole da pandemia. Um ministro, acho que é importante explicar, né, que um ministro das Relações Exteriores não é capaz de resolver um problema tão sério de imagem em duas áreas sobre as quais ele não tem controle, né? Um é meio ambiente, o outro é saúde. Então, como é que ele poderá articular uma nova imagem sobre o Brasil? Bom, começando pelo capítulo da vacina, um dos importantes itens é cooperação internacional. Então, isso significa, por exemplo, uma ação mais ativa na Organização Mundial da Saúde e não comprar aquilo que era a leitura do Trump do papel da Organização Mundial da Saúde. Significa, na Organização Mundial do Comércio, ter uma visão construtiva em relação à proposta da Índia e da África do Sul em relação a patentes no momento de emergência, que é o que é uma exceção prevista pelo GATT, e está alinhado com o acordo Tríplice e Saúde Pública da época da rodada Uruguai, sem falar nos temas de facilitação do comércio que passam por aí. Do ponto de vista de meio ambiente, significa uma atitude do Brasil em relação à Convenção de Paris e em relação a toda a temática da pauta internacional neste campo. Isso inclui clima, isso inclui biodiversidade, isso inclui também matriz energética e inclui um outro item que é muito importante, que são as normas regulatórias, fitossanitárias e de rastreamento que afetam o agronegócio ou a exportação de papel e celulose. E isto passa por uma concertação internacional onde o Ministério pode e deve desempenhar uma função ativa. Estou falando da minha própria experiência nesta matéria, que me permite dizer que existe um espaço de atuação. Agora, é claro que toda essa atuação externa só tem sustentação se houver uma coerência com a condução interna das coisas. Então, repito o óbvio, desmatamento ilegal da Amazônia não interessa ao Brasil, garimpo ilegal não interessa ao Brasil. O agronegócio é competente e qualitativo porque envolve o uso do conhecimento no aproveitamento de áreas. Então, é isto que o Brasil precisa transmitir como parte do seu capital simbólico. E é isto que está sendo comprometido no plano interno,
mas também no plano externo, pela atuação do Itamaraty e do ministro das Relações Exteriores. Digo isso porque, naturalmente, eu, claro, tenho presente a Rio 92, onde eu tive a oportunidade de atuar e trabalhar. Então, eu vejo que é possível obter resultados e que não podemos desperdiçar os recursos de que dispomos para atuar no plano internacional. Ministro, eu quero falar sobre uma outra demissão, a demissão do ministro, então, da Defesa, o ministro Fernando Azevedo, também é ruidosa e também aí pode afetar as nossas relações internacionais, pelo menos numa percepção, numa indicação. O que está sendo indicado aí? Porque o presidente Bolsonaro tem indicado, deixado claro que é um maior apoio militar. Como é que o senhor vê essa saída também e a indicação desse alinhamento? Bom, olha, eu tenho muito menos competência e informação para discutir aquilo que é a movimentação interna no plano das Forças Armadas. Registro que o ministro Fernando Azevedo colocou com muita clareza que uma das funções que ele exerceu com determinação foi a função institucional das forças terem um papel como uma instituição de Estado e não instituição de governo. Então, se a saída dele estiver ligada a esta visão muito correta que ele tem e teve nesse período de gestão, ela é muito preocupante. As Forças Armadas são uma instituição do Estado, elas estão previstas como tal na Constituição, cabe a elas preservar a divisão dos poderes e o seu bom funcionamento. Qualquer alteração em prol do Poder Executivo é um desvio de finalidade daquilo que cabe às Forças Armadas nos termos da Constituição. Caio? Ministro, para retomar o papel que o Brasil sempre teve ali no cenário internacional, qual que é a sua avaliação? Qual o primeiro passo seria? Seria uma recomposição com os chineses? Seria com os Estados Unidos? O que seria preciso o novo ministro das Relações Exteriores fazer? Qual que é a agenda imediata? Sentou no cargo, a primeira agenda para desfazer, de repente, o que o Ernesto fez? Qual que é a sua avaliação ali? Como nos reinserirmos nos fóruns globais e por aí vai? Sabe que a política externa também é feita por símbolos e palavras, não? Então, é preciso fazer alguma coisa que signifique algo que simbolize uma mudança. Então, para dar um exemplo, esta reunião presidencial do Mercosul da semana passada foi um desastre, é um exemplo daquilo que não se deve fazer. É preciso escolher, tem mais de um assunto onde o governo pode atuar. Tem esse capítulo de meio ambiente que vem logo agora, para qual o Brasil foi convidado e que o Biden está patrocinando. Sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa que o Brasil deve aproveitar para reposicionar nesse tema que afeta transversalmente toda a pauta interna e externa do Brasil. Tá certo, muito obrigada. Ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente, de separar um tempinho para repercutir todos esses assuntos importantes. Até uma próxima. Ministro, o senhor deu uma tossidinha, mas só foi um engasgo, né? Tá tudo bem, a saúde está bem. A saúde está bem, já estou vacinado pela segunda, tive a segunda, estou com uma aguinha aqui. Não segui o seu conselho de recomendar água para todos os seus companheiros trancados. Mas a minha aqui, só que eu não bebi, vou beber. Pode beber, então, agora. Quase que eu falei, ministro, toma uma aguinha, mas está tudo bem, está tudo certo. Muito obrigada, ministro. Boa noite ao senhor, até a próxima. Obrigado, prazer em estar com você. Prazer é nosso. Obrigada, Caio e Lorival, que participaram comigo.